Fala galerinha dos oitavos anos, boa tarde. Vamos dar continuidade aos nossos estudos então. Seguimos ainda com a unidade 2, o tema 3, que agora é os trabalhadores dentro da sociedade industrial. Vamos falar agora da questão dos trabalhadores, a condição dos trabalhadores, certo? A transformação nas cidades, o que é que muda com a chegada da maquinofatura, certo? E seus meios de produção. Beleza? Preparados? Vamos lá! Attention foreman. Double on bench 5. Check on the nut hybrid. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Então, vamos nessa, galerinha. Vejam bem, com a mecanização, o trabalhador passou de produtor a operador de máquinas, pois a partir daí, ele passa a dominar só uma etapa do sistema e não todo o processo. A imagem, ela remete a um modo de produção artesanal, onde o trabalhador ele é responsável por todo o processo de produção, né? No caso aí de violinos, então um processo de produção artesanal ou manufaturado, né? O trabalhador ele conhece todo o meio de produção. Já com a mecanização, isso muda, certo? Isso muda porque a partir do momento que surgem as máquinas, o trabalhador, ele agora só vai ser responsável por uma parte do processo. E a outra parte do processo, Val? A outra parte do processo vai ser a máquina que vai ser responsável pela produção, no caso. Ou seja, o mercado, a partir da introdução das máquinas, ele vai se tornar mais impessoal. Mas por que, Val? Justamente pelos trabalhadores não conhecerem nem os consumidores, nem agora os produtos que ele fabrica. Poxa, Val, como assim? Ele não conhece? Não, porque ele não tem a capacidade, né, e a responsabilidade de todo o processo produtivo, certo? Ele é responsável só por uma parte do processo. Essa parte do processo a gente chama de divisão social do trabalho. É justamente o que está mostrando agora nessa imagem. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? O grandão pergunta, né? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Porque tem 30 anos que ele trabalha na mesma fábrica e ele só tem uma função, botar um pino em uma peça. E o pequenininho botar a porca nesse pino. Eles foram especializados para uma parte do processo produtivo industrial, certo? Ou seja, ele não tem a técnica de todo o processo do produto final, só de uma parte dele. Vamos aí para um exemplo simples, joia? Vamos dar um nome a essa cozinha aí, a cozinha do restaurante da tia Joaquina. O restaurante da tia Joaquina é um restaurante ainda pacato, simples, com pouco movimento. E aí a tia Joaquina contratou 3 pessoas para serem auxiliares de cozinha. Essas 3 tiazinhas aí do lado esquerdo, certo?
Nota-se que essas 3 tiazinhas do lado esquerdo, elas estão fazendo 3 funções, certo? Cada uma delas. Então, a primeira tia, ela lava, enxuga e guarda a louça. A segunda tia, ela lava, enxuga e guarda a louça. E a terceira tia faz a mesma coisa da primeira e da segunda. Mas suponhamos que o restaurante da tia Joaquina começou a ganhar fama, o cozido dela é bacana, ela começou a postar nas redes sociais, Instagram, hashtag restaurante da tia Joaquina e tal. E aí começou a pegar fama e muita gente começou a ir procurar o cozido da tia Joaquina. Então a tia Joaquina teve que expandir o seu negócio, ampliar o seu negócio, porque a demanda começou a ficar de forma intensa. Então a tia Joaquina agora, ela teve que aumentar o quadro de funcionários, de auxiliares de cozinha, e agora teve que dividir o trabalho por série devido à demanda. Então, aquelas 3 tiazinhas do lado esquerdo, onde cada uma lavava, enxugava e guardava, agora a tia Joaquina vai contratar do lado direito uma tia só para lavar, uma tia só para enxugar e uma tia só para guardar. Isso é mais um exemplo simples do que vem a ser a divisão social do trabalho. Com o avanço tecnológico, aí o ritmo da vida do trabalhador, ele deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza, como a gente via muito nos campos, e aí na sociedade industrial, as pessoas passaram agora a viver um ritmo gerenciado pelo tempo das máquinas. Então, o tempo cronológico relacionado à produção, ele dá lugar àquele tempo natural. Em outras palavras, Val, o tempo passou a valer dinheiro, certo? O relógio passou a ganhar grande importância na fábrica e na vida das pessoas. Mas por quê, Val? Porque é justamente esse relógio que vai trazer o controle do tempo, diferente das áreas rurais. Como assim, Val? Ainda não entendi. É o seguinte, os relógios agora vão sincronizar o trabalho das fábricas, certo? Então, com ele, é possível disciplinar o horário de entrada e de saída dos trabalhadores, o horário que eles vão almoçar, o tempo gasto para realizar as tarefas de produção, dentre outras importâncias relacionadas a esse sistema industrial. Nas cidades, Val, como é que era? É o seguinte, nessa imagem a gente está vendo uma fábrica, certo? Não havia uma facilidade de locomoção entre os trabalhadores fabris e a fábrica naquele tempo como há hoje, né? Hoje há os transportes públicos, hoje há os transportes particulares, né? Que facilitam a ida do trabalhador para os seus respectivos trabalhos. Naquela época não era bem o que parecia ser. Então, devido a essa dificuldade de locomoção dos trabalhadores fabris, eles optavam por construir casebres próximos às fábricas. E esse aglomerado de casebres vai surgir os cortiços, certo? E aí é que está o problema. Esses cortiços, eles geralmente surgem de forma desorganizada. É uma cidade que começa a crescer de forma não planejada. E essa falta de planejamento vai gerar a falta de saneamento básico para essas pessoas. E a falta de saneamento básico para essas pessoas vai ocasionar na falta de higiene básica. E essa falta de higiene básica
vai ocasionar o surgimento de várias doenças durante o período da Revolução Industrial. Essa imagem é uma imagem típica de uma região na Inglaterra nos tempos da Revolução Industrial. Então você nota o aglomerado de pessoas, né? Geralmente as ruas na Inglaterra eram estreitas e as casas elas cresciam para cima e não para os lados. Então, a Inglaterra ela tem um clima peculiar, onde ela passa metade do tempo nublada e metade do tempo ensolarada. O problema é que nessa metade do tempo nublada havia pouca luminosidade natural nessas ruas, certo? Então, o que ocasionava pouca luminosidade, falta de vitamina D, junto à má alimentação, sistema imunológico baixo, sujeira, doenças. Para vocês terem uma ideia, do lado direito, certo? Eu vou botar o meu dedinho aqui, ó. Do lado direito, há sapatos, né? Geralmente as pessoas colocavam os sapatos aqui do lado, hoje muita gente ainda faz, né? Por questão de higiene. E nessa época não era só higiene, era necessidade também, porque devido à falta de luminosidade, e aí as ruas eram barrentas, quando chovia, virava lama, com pouca luminosidade, dificilmente o sol batia, então ficava lama por muito tempo. Essa lama se misturava com dejetos de cavalos, dejetos de cães, dejetos de outros animais e até dejetos de pessoas que viviam aqui no primeiro andar e aí fazia suas necessidades, pegava o balde, jogava no chão. Então era merda para todo lado. Então geralmente esses sapatos, certo? Esses calçados, eles tinham plataformas de madeira gigantescas para as pessoas não terem contato com a merda que ficava a correr pelo chão, certo? Então, era uma das soluções encontradas para diminuir a sujeira que se encontrava nessa época durante a Revolução Industrial. Para vocês terem uma ideia, a profissão de gari, ela surge com força durante esse período, porque era uma profissão muito difícil na época, não querendo dizer que não é hoje, você pegar o que é excluído e expelido pela população não é brincadeira. A falta de periculosidade é tamanha, tanto para essa função de recolher o lixo, como nas próprias fábricas, né? Então, era uma profissão até bem paga na época, porque ninguém queria, de fato, meter a mão na sujeira. E a exploração do trabalho? Todos eram explorados? Só as crianças? Só as mulheres? Só os homens? Não, de fato, todos eram explorados. A exploração do trabalho dos operários tornou-se forte e fonte de enormes lucros para os empresários. Em geral, a jornada diária era de quase 15 horas por dia e os salários eram baixíssimos, que além disso, acidentes de trabalho e doenças decorrentes das condições insalubres das fábricas ocorriam com grande frequência, certo? As crianças geralmente eram exploradas pelo seguinte fator: pelo fato de ser fácil a disciplina, certo? E pelo baixo poder reivindicativo. Uma criança geralmente não reivindicava as péssimas condições em que elas se encontravam, ok? E as mulheres, Val? Por que as mulheres eram tão exploradas nessa época? Porque o trabalho feminino era vinculado a uma complementação do salário do homem. Então, as mulheres, na época, elas eram designadas a serem parceiras do lar e donas de suas respectivas casas. O fato dela sair para ganhar um extra
era simplesmente o fato de conseguir complementar a renda da casa. Por isso mesmo, o trabalho feminino era explorado naquela época, certo? Tá aí uma imagem relacionada à exploração do trabalho infantil, e nessa imagem a gente nota crianças sendo exploradas em fábricas, no caso, aí uma fábrica de engarrafamento de leite, onde a gente vê elas faltando equipamentos necessários para realizar suas funções, né? Um ali com a mão, sem a luva, sem a bota, o outro ao fundo com a orelha enfaixada, como se tivesse tido um acidente em sua respectiva fábrica. Tavam. E os homens? Afinal, durante o início da Revolução Industrial, onde é que os homens trabalhavam? Porque você falou, quem era responsável por guiar as fábricas geralmente era a criança e as mulheres. Onde é que os homens ficavam? Os homens ficavam no trabalho braçal mais pesado. Como a fonte de energia era a vapor, precisava muito do carvão. Então, os homens geralmente trabalhavam nas minas extraindo o carvão para gerar a energia necessária para o funcionamento das máquinas. Ok, Val, então quer dizer que os trabalhadores foram explorados durante esse período e ficaram nessa e não reivindicaram seus direitos, e é o fim para todos os trabalhadores, os proletariados, os trabalhadores assalariados que só têm a sua força de trabalho para vender. É o fim? Não. Justamente devido a essa grande exploração exaustiva de trabalho e péssimas condições, também baixos salários, etc. e tal, é claro que não ia ficar barato. Começaram a surgir movimentos em prol de melhorias. Um desses movimentos, certo, foi o movimento ludista, que foi uma das primeiras formas de resistência ao sistema fabril. Esse movimento ludista, ele surge com um operário chamado Ned Ludd, né? Eles se reúnem, eles começam a reivindicar as condições estabelecidas pelos patrões, eles não são ouvidos, e devido a eles não serem ouvidos, eles começam a quebrar as máquinas como forma de protesto. Um outro objetivo, certo? Um outro motivo relacionado a essa quebra de máquinas está relacionado ao fato deles acreditarem que a grande massa de desemprego era provocada cada dia que se passasse, no caso, pelas máquinas, porque as máquinas aos poucos estavam tomando o lugar da força de trabalho dos homens, certo? Esse movimento, ele não deu muito certo, e aí os trabalhadores desistiram? Não, eles não desistiram, começaram também a continuar com outros movimentos. Outro movimento importante foi o cartismo, ou Carta do Povo. Essa charge aí do lado direito, esse grandão aí representa o trabalhador fabril, o trabalhador assalariado, e o baixote, ele representa a burguesia, que representa o parlamento, que representa os patrões, certo? Então, o que seriam essas cartas? Essas cartas nada mais é que reivindicações das mais variadas possíveis. Condições de trabalho, voto universal para todos os homens, que existisse também no parlamento pessoas ligadas ao movimento dos operários para lutar pelos operários, então, ou seja, a participação do trabalhador fabril nos parlamentos, certo? Esse movimento, ele queria que o parlamento ouvisse, enxergasse as péssimas condições que os trabalhadores fabris se encontravam. No caso, o movimento, enfim, uma pena, foi massacrado, né, que desconsiderou toda a reivindicação imposta pelos trabalhadores. Isso é o fim das reivindicações? Não.
eles continuaram a lutar e luta após luta e após muita pressão, os trabalhadores conseguiram que o parlamento britânico aprovasse uma lei e que essa lei permitisse o direito da criação de associações de classe operária, as trade unions. Em português, mais comum saber, os sindicatos. Então, os sindicatos, que são as organizações, né? É uma organização de trabalhadores, e aí a funcionalidade dessas organizações é lutar por melhores condições de vida para os operários, como redução de jornada de trabalho, aumento salarial, limitação do trabalho infantil, dentre outras reivindicações. Certo? Então, vale salientar e considerar que, devido a essas constantes e cansativas lutas, aos poucos, elas começaram a surtir efeito e as leis trabalhistas, elas começaram a melhorar as condições de trabalho nas fábricas, certo? Além de fortalecer lutas dos trabalhadores espalhadas por todo o mundo. Conseguimos, afinal, a chegar ao ápice disso tudo? Não, mas que conseguimos muitas coisas, conseguimos e devemos continuar lutando para conseguir ainda mais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Uma aula mais ilustrativa, produtiva, e vamos que vamos. Beijo!